Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal para mais um momento de espiritualidade, um momento de reflexão da palavra de Deus. Pois é, existe uma frase, existe aqui no canal mesmo, que diz assim, que nós produtores de conteúdos, temos 3 segundos para prender a atenção do espectador, de você que está do outro lado, para que você possa assistir o vídeo, se ele vai ter relevância para você ou não, se você vai ficar aqui assistindo. Mas eu não vou dizer para você que eu tenho como fazer você ficar assistindo esse vídeo. A única coisa que eu tenho a te dizer que você vai ganhar muito se você ficar aqui assistindo esse vídeo. São mais ou menos 20 minutinhos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas você vai estar recebendo aqui essa palavra de Deus que vai sim, com certeza, tocar o seu coração. Porque a mensagem que eu vou passar aqui, né, ela é baseada aqui nos ensinamentos de Cristo. E foi o próprio Jesus que falou. É ele falando aqui, ó, o Novo Testamento, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, ele é a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a palavra da salvação que vem. E você não perde nada e você dá esse tempinho de atenção. Porque muitas vezes nós damos atenção para coisas que não nos acrescentem nada, né? Que, por exemplo, não acrescenta coisa que não vai agregar para a nossa vida, não traz conhecimento, só traz uma simples curiosidade. Muitas vezes da vida do outro, não é da vida da nossa. Mas o que eu vou, né, proclamar aqui, né, ser proclamada, ser falado, é a palavra de Deus. Essa sim pode transformar a sua vida. Assim como ela também transforma a minha vida, não só a sua. Todas as vezes que eu pego a palavra de Deus e que eu começo a refletir a palavra, primeiramente ela traz para o meu coração. Ela faz alguma mudança em mim, né? Ela traz a alegria, ela traz resposta, ela traz solução para a minha vida. E eu tenho certeza que ela vai trazer para a sua vida também, você que está aí do outro lado da sua telinha, do celular, do seu computador, você deixar esses minutinhos. Então vamos lá, sem delongas, né? Estou aqui refletindo com você. O evangelho, né? São evangelhos, que são uma boa notícia contada por os evangelistas, mas que foi, né, escrita por aquele momento, por aquelas pessoas que viviam lá e que foram os que viveram na época, que sentiram, que estiveram presentes, foram contadas por pessoas que viveram dentro daquele contexto, né? A palavra de Deus foi realmente vivida, Jesus estava naquele contexto. E foi contada por quem fez parte, né? Ele escreveu, mas de acordo com o que ele ouviu, as pessoas experienciando e vivendo, sendo testemunhas oculares da história, né? Que são testemunhas, aquelas pessoas que testemunharam, que viram os acontecimentos. Foram elas que contaram e que foram escritas aqui pelos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esses são os 4 evangelhos do Novo Testamento. Então, eu estou aqui refletindo. E hoje eu vou dar continuidade, sem delongas, né? Aqui ao continuar o evangelho do Mateus, São Mateus. Por quê? Não, o quinto capítulo. Por quê? Porque ele tem vários temas, são vários assuntos aqui. Ele fala de várias coisas. E para realmente, quando nós vamos assim, meditar a palavra em casa, não é bom que nós pegamos vários assuntos. Mas aqui eu estou fazendo uma junção de vários aqui, estou, né, para nós podermos aqui dar continuidade ao pouco tempo que nós temos, aproveitando aqui esses vários textos, né, esses vários evangelhos aqui. Então, hoje, vamos dar continuidade a partir do capítulo 5, mas do versículo 21. Né, no vídeo anterior foi até o versículo 20. Né, e nós agora vamos dar continuidade ao versículo 21. E eu vou ler, vou iniciar aqui, aí depois vou fazer uma breve reflexão sobre todos
os textos que eu vou ler aqui. São cinco, vou dizer, não é 5 capítulos, são cinco, cinco textos, subtextos dentro do texto, 5 subtextos. Vamos lá, então. Compromisso com a vida. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados? Não mate. Quem matar terá de responder no tribunal. Mas eu lhes digo, todo aquele que ficar com raiva do seu irmão terá de responder no tribunal. Quem chamar seu irmão de imbecil será submetido ao Supremo Tribunal. Quem o chamar de idiota terá de responder no fogo do inferno. E se você estiver levando sua oferenda ao altar, e aí lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe sua oferenda aí diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Só depois vá fazer a sua oferenda. Entre logo em acordo com seu adversário, enquanto você caminha com ele. Senão, ele entregará ao seu juiz, o juiz entregará ao guarda e você será jogado na cadeia. Eu lhes garanto, daí você não sairá enquanto não pagar até o último centavo. Exigência de fidelidade. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olha para uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério com ela. No coração. Se o seu olho direito é motivo de escândalo para você, arranque o fora. Porém, porque é melhor para você perder um de seus membros do que todo o seu corpo ser jogado no inferno. Se sua mão direita é motivo de escândalo para você, corte-a e jogue fora. Porque é melhor para você perder um de seus membros do que todo o seu corpo será jogado no inferno. Compromisso com a palavra dada. Foi dito também que quem mandar embora sua esposa deve dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que manda embora sua esposa e não serve caso de união ilegítima, a não ser em caso de união ilegítima, faz com que ela cometa adultério. E se alguém se casa com ela, comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antepassados. Não quebre o juramento, mas cumpra seus juramentos ao Senhor. Eu, porém, lhes digo, não jurem de maneira nenhuma, nem pelo seu céu, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é a estrada de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jure pela sua cabeça, porque você não consegue tornar branco ou preto, nem mesmo só um fio de cabelo. Quem, que o sim de você seja sim, o não seja não. O que passa disso veio do maligno. Violência gera violência. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, lhes digo, não se coloquem contra o malvado. Pelo contrário, se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E a quem quiser mover um processo contra você, para lhe tirar a túnica, entregue também um manto. E se alguém obrigar você a caminhar 1000 passos, vá com ele 10.000. E de quem dê a quem lhe pede, não vire as costas a quem lhe solicita um empréstimo. Agora o último. Amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito? Ame seu próximo e odeie seu inimigo? Eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos. E rezem para aqueles que o perseguem vocês, a fim de que vocês sejam filhos de seu Pai, porque que está no céu, porque ele faz o sol nascer sobre todos, sobre os malvados e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se vocês amarem somente aqueles que o amam, que recompensa terão? Até os cobradores de impostos não fazem isso. E se vocês cumprimentam apenas seus irmãos, como fazem? O que fazem demais? Até os gentios não fazem isso? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celeste. De vocês, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tá bom, eu li assim, né, rápido. Até fiz assim, né, uma, 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 uma maneira de, assim, para ler rápido, né? Uma voz meio que diferente, mas é proposital mesmo, é para que eu consiga
fazer uma leitura aqui rápida, mas eu vou entrar aqui no contexto de cada um aqui. O que cada um desse texto traz aqui, mas não vou. Fique aí, não precisa ir embora, porque você viu aqui que é bastante. Esses textinhos eles é uma puxada na nossa orelha, né? Ele vem aqui nos puxar a orelha. É Jesus. É a palavra do grande mestre. É Jesus falando. Não foi outra pessoa. Foi Jesus. Jesus pregando a palavra. Jesus falando para os seus seguidores da época. E agora é Jesus falando para nós de uma maneira diferente, mas falando de uma maneira, de uma interpretação que cada um possa entender. Tem muitas pessoas que fazem as interpretações da Bíblia, né, as reflexões de uma certa outra maneira, até às vezes leva para outro lado, mas só que, como, né, nós podemos dizer, pedir a Deus, porque é o Senhor que eu digo, que eu vou falar, não é minha interpretação, mas é o que eu sinto que devo dizer, que o Espírito Santo me conduz. Se você está aqui, você escuta essa palavra e você sente que não, o que eu estou dizendo não toca o seu coração, que você sente que recebeu de outra maneira, você vai sim guardar a maneira como você entende no seu coração. Mas aqui eu vou falar da maneira como eu interpreto a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. Compromisso com a vida. Aqui no primeiro, já no versículo 21, dando início, como é que ele tem compromisso com a vida, Jesus aqui falou sobre o tribunal, né? Quando nós temos raiva de alguém, quando a pessoa usa, o irmão, tem alguma raiva contra o irmão, e que profere palavras, muito assim, imbecil, idiotas, palavrões contra o irmão. Essas palavras, elas são voltadas, né? Elas são palavras malignas que não devemos desejar ao outro, porque elas retornam para nós, não é que sai da nossa boca, retornam para nós. São palavras mal e ditas. O que significa a palavra mal? É uma palavra que ela é mal e ela é dita pela boca, são malditas. Faça a junção da palavra maldita, é malditas. Palavras que não se devem ser ditas, né? E quando ele diz assim, compromisso, quando nós temos um compromisso com a vida, nossa, nós temos que ter também um compromisso com a vida do outro, né? Quando nós estamos uma intriga com o outro irmão, quer dizer assim, quando nós devemos com o outro irmão, nós não causarmos aquela briga, fazer com que aquele irmão possa nos prejudicar ainda mais. Quando a gente entra em pé de briga, diz assim, é meu, é seu, você já está me devendo. Tem alguns casos em que quando ele diz assim, ó, entra logo em acordo. Quando nós temos uma briga, nós temos que não querer, por exemplo, mesmo que eu tenha razão, eu não devo levar em frente. Eu devo dar razão ao outro, porque aquilo vira uma bola de neve e acaba prejudicando ainda mais você. Que às vezes a gente sabe quem está certo, mas a gente está discutindo com a pessoa que é totalmente equivocada, então não adianta ficar discutindo, porque aquilo vai virar não vou nem falar a palavra, né? Vai virar, a gente vai até preso porque a gente discutiu uma coisa que não ia levar em nada, a pessoa não ia chegar a acordo. O certo seria igual diz aqui, ó. Jesus falou, faz as pazes com aquele seu irmão que você está, para que ele não possa te levar no tribunal e lá, ó, entrega logo em acordo, entre logo em acordo com o seu adversário, enquanto você está a caminho com ele, né? Você está lá discutindo. Porque senão ele fará você sofrer ainda mais. Ele te joga lá numa cadeia. Jesus quis dizer esse significado. Você deve, às vezes, entra num acordo, logo antes que aquele vai colocar você preso, não vou pagar não. Aí o que vai acontecer? Vai ser pior, então, nesse caso de dívida. Mas em outros casos, assim, de qualquer outras palavras, não vá aprofundando aquela palavra, fazendo ela se tornar mais ainda. Eu tenho razão, não queira ter razão numa discussão que não vai levar a lugar nenhum. É isso. Não queira ter razão. Deixa o outro, entre em acordo com o outro, tudo bem. Quando o outro ele fala, eu tenho razão. Quando você fala tudo bem, você dá razão para ele, mesmo ele não tendo, ele calma, apazigua ali, porque não tem mais o que ele discutir com você. E Jesus já disse esse alerta para não incumpridar o assunto. E sair bem, isso é um alerta, né? Agora, quando ele fala da exigência aqui do próximo, exigência de fidelidade, já no versículo 27, aqui é uma outra coisa. Quando Jesus fala, ó, vocês ouviu, ele fala aqui da condição de adultério, né?
A fidelidade aqui, Jesus colocou mulher. Uma mulher que adultera, ele colocou adultério. Naquela época, qualquer coisa que a mulher fazia, ela era considerada adúltera, né? Porque sempre houve, desde a época passada, a mulher sendo perseguida, a mulher sendo escravizada, né? Então a mulher era e sempre foi abaixo do homem. Qualquer coisa que a mulher fazia de errado, no caso, ela seria condenada, julgada, apedrejada. E o homem não. Era carta de divórcio, era só relacionada à mulher, mas era o costume da época. Mas nessa questão, aqui a exigência de fidelidade está falando não só com relação a adultério, essas coisas. Está falando aqui com relação ao olho de. O olho de Jesus ainda contou. Se seu olho, porque assim, todo aquele, ele disse assim, você dá carta de divórcio para um adultério, mas todo aquele que olha, ele quis jogar também para o homem, questionar o homem. A mulher comete adultério, tudo bem, ela ia ser julgada, ela ia ser apedrejada, e aquele costume da época, tá? O homem ia dar carta de divórcio para ela, tudo bem. Mas só que o homem também, por exemplo, naquele tempo, às vezes nós cometemos certas coisas só pela nossa intenção. Às vezes nós falamos tanto que nós somos inocentes, mas nós cometemos com o nosso olhar de julgamento. E para Jesus é só o pensamento errado, já cometeu. Se nós temos maldade no nosso coração, eu não faço aquela maldade, mas no meu coração eu senti, eu desejei mal para alguém, eu já cometi. Não precisa necessariamente eu pegar alguma coisa e ir lá fazer mal para aquela pessoa, mas só a minha inveja, o ódio que eu tenho, estou dizendo um exemplo, de alguém, eu já cometi esse erro, esse pecado no meu coração. Não necessariamente eu preciso de cometer. Então, Jesus falou que a fidelidade, ser fiel, vai muito mais além do ato da infidelidade. Mas, assim, se eu sou fiel a alguém, eu tenho que ser fiel no meu jeito, na minha maneira de ser. Jesus, né, vai mais além de ser tua mão direita te leva a pecar, corte. É uma simbologia. Se você está fazendo algo que está te levando a pecado, é melhor você não ter aquilo. Então, assim, é melhor não ir caminhando para o lado. Você evita antes, né? Se os seus estiver pensando mal de alguém, é melhor você não pensar, é melhor antes, é cortar o mal pela raiz, quer dizer, corte pela raiz, para que você não vá cometer algo errado. Jesus falou, é melhor não ter membro do que usar o membro para fazer maldade. Se eu uso as minhas mãozinhas para fazer maldade, é melhor eu nem ter mão. Isso é um significado. Não vou arrancar minha mão, cortar ela fora, mas isso foi um exemplo que Jesus passou. É melhor entrar no reino do céu sem do que ter e estiver fazendo nessa questão de membros, né? Mas a fidelidade é não cometer, não é só o ato, mas a intenção. A intenção também tá aí. Agora vamos para o próximo compromisso com a palavra dada. Essa é forte, né? Essa pega em nós. Se eu dou uma palavra a alguém, eu tenho que cumprir. Eu tenho que cumprir. A palavra é muito séria quando eu dou a palavra. Aqui ele está dizendo, mais uma vez, citou o exemplo da época. Porque a mulher, eu digo que a mulher na época de Jesus era bem pior que hoje. Elas eram apedrejadas, as mulheres que faziam qualquer coisa, ou adultério, ou talvez elas eram julgadas injustamente, não sei como que acontecia. Elas já eram apedrejadas, eram queimadas, né? Hoje já fazem isso, né? Mas em outros pontos aí que eu não vou entrar em detalhes, mas ainda continua sendo assim. Aí Jesus colocou a mulher aqui na questão do divórcio, né? Aí todo aquele que manda embora, tal, ele falou sobre uma união que não seja uma união ilegítima. O que significa união ilegítima? É a união que ela não foi considerada união, ela é ilegítima. Aí, no caso, ele falou, se não for esse caso, sim, deve dar carta de divórcio. Se for esse caso, daí nem carta teria, né? Foi esse caso. Mas indo mais além, Jesus falou também que do juramento, que a questão aí não é da carta de divórcio, não era isso que Jesus estava dizendo para os casais na época. Jesus estava falando do casal aqui que deu a palavra, que jurou, que fez um juramento com o outro. Agora ele não pode simplesmente mandar o outro embora. Aonde está o perdão? Aonde está o perdão? Tudo bem, mas a pessoa traiu a outra, sim, mas tudo bem. Talvez foi um erro, mas aonde existe? Jesus não está falando para a pessoa trair, mas Jesus está pedindo que o perdão é muito mais que a pessoa fazer coisas erradas, né? Dispensar o outro e sim descartar o outro, né? E Jesus ainda colocou que não quebre o juramento, mas cumpra o juramento ao Senhor. Eu, porém, lhes digo, ele colocou aqui mais para frente, nem não jurem, né?
né, o juramento, porque não pode jurar falso também. Se não for cumprir, então não faça juramento, né? Ah, eu juro que vou te amar até o fim do mundo, até o fim da vida. Mas se eu não tenho certeza que eu vou te amar, por que que eu vou fazer juramento? Por que que eu vou dar palavra? Por que que eu vou jurar a alguém, dar palavra e não vou cumprir? Então, assim, é muito sério. Quando nós fazemos juramento, não jure, Jesus falou, não jure nem pelo céu. Tem muitas pessoas jurando falsos, fazendo juramentos falsos, ainda jurando pelos céus. Não jure pelos céus, porque é onde é o trono de Deus, e não jure pela terra, que é os pés de Deus. É onde está os pés de Deus, né? Porque foi Deus que criou tudo isso. É dele. Nós não temos. Ele ainda mais colocou que vocês não são capazes, né? Nós não podemos tornar nenhum fio de cabelo da nossa cabeça branco e nem preto, a não ser com tinta, né? Mas nós não podemos fazer isso naturalmente. Nós não podemos, né? Fazer o cabelo ficar, eu pensar que meu cabelo de repente agora vai ficar pretinho. E agora meu cabelo vai ficar branquinho. Não, nós não temos esse poder. Ah, já passei aqui. Então nós não temos como ficar jurando, jurando aí sobre nenhuma questão. E não fazendo juramentos falsos. E não dando palavra que nós não vamos cumprir. Aí mais à frente, daí fala de violência, gera violência. A questão de violência, gera violência, é naquela questão, naquele costume que o povo da época tinha, de dente por dente, né? Naquela época, assim, dente por dente, olho por olho, dente por dente. Tá escrito, Jesus falou, não é assim. Quando alguém faz algo para você, você não pode pagar com a mesma moeda, porque se você está se igualando a ele. Se alguém vai e faz uma maldade comigo, eu vou lá e retribuo a maldade, eu estou fazendo igual a ele. E ele também diz, se eu quero fazer uma bondade, e eu tô cobrando, alguém vem e cobra, eu tenho que fazer aquela bondade para a pessoa. Se a pessoa está exigindo, tem que fazer muito mais do que ela está exigindo, não querer cobrar. E fazer o bem só a quem? Aqui é mais para frente, né? Ah, é assim, se eu vou fazer bem só quem me pede, só quem é meu amigo, ah, esse é bonzinho, que recompensa eu terei? Fazer caridade, fazer bem só para quem eu. Isso aí já tá ganho. Né? Eu fazer bondade só para quem. Eu tenho que fazer bondade para as pessoas que eu não vou retribuir. Pessoas que não vai me dar nada em troca. É essa que é a verdadeira bondade, o verdadeiro amor. É quando eu faço sem esperando nada em troca, né? E não fazer violência. Daí ele colocou amor aos inimigos. Ele disse: ame o seu próximo, odeie seu inimigo. Não é assim. Amar só aqueles que nos querem bem. Eu devo amar os meus inimigos. Porque foi isso que. O que significa amar os inimigos? Amar os inimigos é simplesmente eu não ter ódio das pessoas, né? Não ter ódio. Porque amor, é difícil ter amor para os inimigos. Mas também deixar os inimigos para lá. Deixar eles para lá. Por quê? Jesus falou assim, olha, Deus, ele dá sol. Imagina, se Deus falasse assim, ai, agora eu só vou dar sol só para esses bonzinhos aqui. Ai, chuvinha só para esses daqui, que são bonzinhos. Ai, sol só para esses aqui. Alimento só para esses aqui. Porque eles são bonzinhos, são obedientes. Não é assim. Deus, ele nos sustenta. Ele dá para riquezas para todos, bonzinhos e malzinhos. E por que que você, nós vamos cuidar, tratar, amar só quem nos serve, só quem nos dá amor? Então, que recompensa nós teremos? Então, aqui na Terra já vamos exercer nosso papel. É claro que nós vamos ser tapete para ninguém ser pisado, é óbvio, não é isso que Jesus está falando, mas está dizendo que é para nós abrir o olho com relação a isso, né? Respeitar a todos dentro do seu modo de viver a vida, não ficarmos julgando ninguém. Cada um está dentro, cada um vai arcar com suas próprias responsabilidades. E um dia, sim, nós vamos ser cobrados por isso. Então vamos amar o nosso próximo, sim, fazer caridade e não olhar a quem. Fazer amor, amar e não olhar a quem. E não julgar as pessoas. É isso que eu posso trazer hoje, já passamos aqui de 20 minutos. Eu prometo que é só até 20 minutos ou mais um pouquinho. Então hoje eu vou terminar por aqui a minha gratidão e não se esqueça de, curte esse canal, se inscreva, se você ainda não é inscrito e deixe curte para que o YouTube possa entender e enviar para mais pessoas esse conteúdo. E a minha gratidão. E até o próximo vídeo.